sou Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance e nós estamos numa temporada que tem sido muito legal. Por que eu falo legal? Porque ela fala de vários assuntos da vida, várias coisas do nosso coração para a gente mudar, para a gente crescer, para a gente se transformar em seres melhores, termos sentimentos nobres, não só pelos outros, mas por nós, porque a Bíblia fala, né? Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então esse amor próprio, nós só podemos, na verdade, exalar esse perfume bom para os outros se nós sentimos por nós mesmos. Isso é muito importante. E eu vejo nesse princípio de Deus algo muito especial, porque como é que nós vamos dar uma coisa que a gente não tem? Não é mesmo? Não tem a menor possibilidade. Eu queria te convidar para que você compartilhasse esse podcast, para que você levasse para as pessoas essa mesma esperança que a gente tem no coração de viver coisas boas. Tem tanta coisa ruim sendo compartilhada e o podcast Segunda Chance, ele vem aqui a cada momento, a cada episódio, trazer para a gente segundas chances, da gente recomeçar, da gente ser abençoado, da nossa vida estar num patamar melhor, da gente tratar melhor as pessoas que nos cercam. É isso que é a proposta do Segunda Chance. E eu queria te convidar para que você compartilhasse por WhatsApp, para que você compartilhasse nas suas redes sociais, para que você enviasse para as pessoas esse áudio, para que elas sentissem isso que você está sentindo. Se cada vez você vem aqui buscar isso, é porque alguém precisa disso também. Você não está aqui por acaso, eu não estou aqui por acaso, e essa palavra precisa chegar a outras pessoas. Por isso, compartilhe. Se você estiver nas plataformas digitais de áudio, compartilhe. Se você estiver no YouTube, não só compartilhe, como curta, comente, acione o sininho, porque isso faz com que essa plataforma que eu estou começando, ela vá tendo seus frutos e trazendo mais pessoas para ouvir esta boa palavra que nós temos falado. Hoje eu queria falar sobre caridade, uma palavra muito usada, né? A cada momento, usada por empresas, usada por pessoas. É uma palavra que todo mundo, quando ouve, estica um pouquinho o ouvido para entender em que a caridade está sendo usada, sobre que tema está sendo dito ou falado. E eu queria ler com vocês um verso que diz assim, primeiro, em Filipenses 4:11, diz o seguinte: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Depois lá em Isaías 58, nós temos os seguintes versos, versos 6 e 7. Esse de Filipenses que eu li é Filipenses 4, verso 11. E agora Isaías 58, 6 e 7 diz o seguinte: porventura, não é este o jejum que escolhi? Isso Deus falando para Isaías. Que vocês soltem as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura, não é o jejum que eu escolhi, que também repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Em ambas as situações aqui dos versos são muito significativas para o nosso entendimento. Eu vou começar pela segunda, que está em Isaías 58. O que Deus espera de nós. E eu quero começar falando de coisas práticas. Por vezes nós estamos na rua
e um pobre vem vindo do nosso lado, às vezes mal cheiroso, já com a mãozinha esticada, e a gente se afasta, faz que não ouve, pega o celular, finge que não está prestando atenção naquela situação para que a gente não seja incomodado. A pobreza, ela não é bonita. Mas Deus disse lá no início da sua palavra que os pobres da terra estariam entre nós, para que nós pudéssemos usar o nosso coração de maneira sábia e repartir as bênçãos que Deus dá a cada um de nós. Eu não sou o tipo de pessoa que gosto de dar dinheiro para as pessoas e nem acho sábio, acho até um pouco cômodo quando a gente tira uma moeda e dá para alguém. Nós estamos afagando a nossa consciência. A pessoa que aparece do nosso lado com necessidades, ela precisa da nossa atenção. Às vezes você não vai dar o dinheiro, mas você vai estender a mão para dizer: eu vou ali, vou comprar um lanche para você, me espera aqui. Eu vou entrar no supermercado, vou trazer para você uma comida, um leite, uma fralda, me espere aqui. O mínimo de atenção que nós dermos a essas pessoas é como se nós estivéssemos fazendo para Jesus. Porque Jesus disse nos evangelhos que aquilo que você fizer pelos pequeninos, você fará por ele. E quando Jesus fala pequeninos, ele não está falando de crianças. Ele está falando de todos que têm necessidades. A preciosa verdade que precisa ficar guardada no coração é que a nossa verdadeira influência, essa que eu vivo falando, ela só acontece quando nós nos colocamos em ligação com as pessoas que precisam. A gente só consegue santificar o nosso coração e o Espírito Santo agir, e caridade é um gomo deste fruto, quando a gente consegue implantar a natureza de Cristo em nosso coração e mostrar a essa humanidade que está nos observando que temos coisas para oferecer semelhantes a Jesus. E eu digo para vocês uma coisa: somente a graça de Jesus para colocar dentro do nosso coração o desejo de sermos caridosos. Muitas vezes eu escuto pessoas que estão ao meu redor falando: fulano pede dinheiro no farol, mas ganha mais do que você. Essa pessoa que está mancando, eu já segui, e quando eu cheguei do outro lado da rua, ela parou de mancar e seguiu a vida naturalmente. Ou seja, nós temos pessoas que tentam tirar do nosso coração o desejo de sermos caridosos por causa da corrupção, por causa da mentira, da falcatrua. Mas nós temos entre nós pessoas realmente que necessitam da nossa ajuda, pessoas que estão desacreditadas da vida, depressivas, com medo. Eu conheci um rapaz que a princípio ocorreu uma situação, eu estava trabalhando e esse rapaz, ele observou um assalto que ocorreu durante esse evento que nós estávamos. E quando eu cheguei perto dele, ele tinha tantas informações sobre o assunto e eu fui um pouco dura, porque eu não o conhecia e não entendia de onde ele tinha tantas informações, e ele foi muito sério comigo. Ele falou: a senhora não me conhece, a senhora não sabe quem eu sou, e não é porque eu estou vestido como estou que eu não sou uma pessoa de bem. E ali eu baixei a guarda e vi que eu estava falando com alguém diferente.
E a partir daquele momento, isso já se passaram 3 anos e meio, sempre que eu encontro com ele, e nós nos encontramos com frequência, porque ele sabe onde eu trabalho e muitas vezes ele vai lá, eu aprendi com ele a ouvir as pessoas, porque ele me contou a sua história, como ele foi parar na rua. Ele era um homem trabalhador, tinha sua casa, seu carro, tinha seus bens, sua família, seus pais, mas a sua esposa e a sua filhinha tinham sido assassinadas. E isso trouxe uma loucura tal ao coração dele, à mente dele, que ele deixou tudo, largou tudo e não teve vontade de mais nada na vida. Hoje, graças a Deus, pessoas estão ao redor dele e estão reconstruindo e restaurando a vida dele. Mas era um momento de grande aflição. E por incrível que pareça, eu estou te convidando a você refletir quando você ver pessoas na rua, jogadas, perdidas, desesperadas por um pedaço de pão. O que levou aquelas pessoas a estarem ali? O que levou alguém a estar debaixo de uma ponte? Todo mundo tem uma história. E a caridade, a palavra caridade, ela está voltada para a palavra amor, que é uma pessoa, que é Deus. E o que Deus está pedindo para a gente não é estender uma moeda, é nos colocar no lugar do outro e entender aquela situação e ajudá-lo. É bem possível que nós não consigamos ajudar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Os problemas são muitos, as necessidades são milhares. Mas se tiver uma pessoa que você puder dar o seu momento de atenção, você estará fazendo isto por Jesus. Você estará atento às necessidades daquela pessoa. Qualquer negligência que a gente tenha, sendo seguidor de Jesus, tentando ser essa pessoa que o Espírito Santo deseja, se a gente for negligente em aliviar as necessidades das pessoas, dessas pessoas que são nossos irmãos, lembra que eu falei sobre isso em um dos episódios? São nossos irmãos e nossas irmãs, são semelhantes a nós. Se a gente for negligente, a gente não está levando o jugo de pobreza e de opressão dessa pessoa sobre nós. E lá nos livros do céu são registradas as nossas atitudes em relação a essas pessoas. O ajuste de contas de Deus, ele vai estar perante de nós. Cada um de nós, a Bíblia fala, teremos um ajuste de contas com Deus. E que tristeza será Deus contar diante de nós as vezes que nós nos viramos para não atender a necessidade de alguém. Isso que eu estou dizendo tem que servir para você, mas tem que servir para mim também. Porque nós, na correria da vida, na loucura da nossa vida, no desespero de ir para cima e para baixo, correndo atrás dos nossos interesses, nós temos que nos lembrar dos interesses de Deus. E muitos de nós é capaz de deixarmos pessoas lutando sobre circunstâncias adversas, mesmo podendo ajudá-las. E isso causa uma impressão muito ruim sobre a vida daquelas pessoas e colocam elas num limbo ainda muito pior. Lembre-se que Jesus não era rico, mas Jesus se fez pobre por amor de cada um de nós. E ele fez isso para quê? Para que, pela pobreza dele, cada um de nós nos tornássemos ricos. Ricos em quê? Ricos de saúde, ricos de vida, termos o nosso trabalho, sermos pessoas dignas. E quando uma pessoa não está nessa mesma condição que nós, o nosso coração precisa, de alguma maneira, estar atento à necessidade dela. A gente precisa ajudar as pessoas.
a gente precisa colocar a nossa vida nas mãos de Deus e pedir a Deus como Ele pode nos usar na vida dos outros. E toda vez que nós pensarmos em Jesus, nós temos que lembrar que o Espírito Santo quer trazer o nosso coração à semelhança dele. Paulo diz que, lá em Filipenses 4:11, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, apesar da pobreza que ele vivia. E Paulo tinha sido um homem nobre, tinha sido um homem respeitado. Mas quando ele decidiu servir a Cristo, ele passou muito sofrimento, muitas dificuldades. E ele fala que ele aprendeu a viver assim em qualquer situação. Deus precisa de nós. Deus precisa de pessoas tementes a Deus. Deus precisa de pessoas generosas. Deus precisa de pessoas que estejam atentas à necessidade do outro. E vou dizer para você, às vezes a necessidade do outro não é um pão, não é uma fralda, não é uma comida. Às vezes a necessidade do outro é enxugar uma lágrima, é ouvir, é abraçar, é estar junto. Pense nisso. Caridade envolve todas as coisas das necessidades dos outros que são apresentadas a nós, ou essas pessoas falando ou elas estando em silêncio. Ou seja, a nossa sensibilidade, ela tem que ser muito, muito aguçada. E ela será aguçada como? Através do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que pode te dizer, às vezes, quando você entra numa padaria, que você precisa comprar algo para alguém que está do lado de fora. Assim como o mesmo Espírito Santo pode dizer para você que você está sentado ao lado de alguém ali no seu trabalho que não tem o gás de cozinha e que não tem dinheiro para comprar e não sabe o que fazer. E só o Espírito Santo pode te dar essa sensibilidade de você estar sempre pronto a fazer algo por alguém, ainda que essa pessoa não abra sua boca. Vê como é importante a gente andar com o Espírito Santo. Você percebe que cada gomo deste fruto você só consegue ter dentro do seu coração e sentir porque você precisa pedir a Ele que você se sinta assim, para que você consiga ouvir a voz do Espírito Santo, para que Ele possa te conduzir por cada gomo deste fruto e você sendo usado na vida das pessoas que te cercam. Percebe que cada fruto está ligado ao outro, de forma que eles vão formando essa fruta completa para você ser um ser humano melhor? Pense nisso. Ore a Deus para que Deus te dê mais sensibilidade, para que Deus te encha do amor que só vem dele, para que o Espírito Santo fale ao teu coração, para que você não se aborreça quando algum pobre se aproximar de você no sentido de pobreza, seja ela de espírito, seja ela de alma, seja ela de fome, seja ela da necessidade que for, do cobertor, do que for. Que você não se aborreça, mas que você tenha dentro do seu coração a paz e a tranquilidade de ouvir a necessidade do outro e se dispor a fazer algo. Aquilo que Deus colocar no seu coração, que estiver ao seu alcance. Que Deus te abençoe.